você já ouviu falar do reino de Axum? Uma civilização tão poderosa quanto as mais conhecidas da antiguidade, mas quase esquecida nos registros históricos. Localizada nas terras altas da Etiópia, Axum floresceu do século I ao século VII d.C., sendo um dos maiores centros de comércio e cultura da África Antiga. Essa cidade não era apenas uma parada estratégica nas rotas comerciais, mas também um verdadeiro símbolo de poder e inovação. No coração de Axum, erguiam-se obeliscos colossais, o maior deles pesando mais de 500 toneladas. Imagine o desafio de esculpir e transportar um único bloco de pedra por 5 quilômetros através de um terreno montanhoso e acidentado. A precisão e o planejamento exigidos para essa tarefa vão além do que seria esperado de uma civilização antiga, considerando as ferramentas e as tecnologias conhecidas daquela época. Então, que tipo de ferramentas e técnicas eles usaram para cortar, moldar e mover essas pedras? Como eles coordenaram uma operação tão complexa? Porque essa conquista não apenas mostra a capacidade técnica desse povo, mas também sugere que havia uma organização social e uma infraestrutura muito bem desenvolvida. E, de fato, hoje nós vamos falar de uma civilização que possuía um sistema agrícola sofisticado, extraindo vida das planícies áridas por meio de técnicas inovadoras de irrigação. De uma engenhosidade que pode ser vista na construção das grandes infraestruturas dessa cidade, como estradas, pontes e até represas, que são testemunhas do seu progresso e do seu legado duradouro. Tudo isso torna Axum uma civilização muito mais avançada e misteriosa do que muitos imaginam, e essas são apenas algumas das façanhas realizadas por essa civilização. Eles eram uma sociedade altamente letrada, possuíam guerreiros ferozes e artistas talentosos. Axum foi o primeiro país africano a cunhar suas próprias moedas, em ouro, prata e bronze. E algumas dessas moedas foram recuperadas em vários locais estrangeiros, incluindo lugares tão distantes quanto a Índia. Eles também exportavam tradutores e até tinham escolas para essa função, bastante requisitada na antiguidade. Eles construíram e navegaram por navios mercantes de tamanho impressionante, permitindo que se aventurassem por vastas águas. Suas navegações eram impressionantes para a época, refletindo seu papel como uma potência marítima e comercial no Nordeste da África. Os axumitas controlavam rotas importantes no Mar Vermelho e no Oceano Índico, o que lhes permitia comercializar com civilizações distantes, incluindo a Península Arábica e a Índia. O porto de Adulis era o centro comercial mais conhecido de Axum, de onde saíam mercadorias como marfim, incenso, ouro e animais exóticos. Axum também desenvolveu uma marinha forte que apoiava o seu comércio. Textos persas do século III d.C. referiram-se a eles como um dos 4 grandes impérios do mundo, junto com os romanos, persas e chineses. Portanto, naquela época, Axum era mencionada como uma das civilizações mais poderosas do mundo. Embora hoje as pessoas na era moderna possam não saber disso, ou não pensar nela dessa forma, simplesmente porque não houve muita atenção arqueológica para a África fora do Egito. Agora pense, como uma civilização tão impressionante pôde ser esquecida? Porque ela não está na maioria dos livros de história exaltada como as demais. Será que isso acontece porque suas realizações foram tão complexas que
era melhor deixar toda a confusão para o Egito, já que ainda não podemos explicar totalmente todas as realizações de mais essa civilização? Ou será que a sua história apenas se perdeu silenciosamente ao longo dos séculos? E o que mais permanece escondido nos monumentos silenciosos de Aksum? Esse reino surgiu na Etiópia durante o primeiro século depois de Cristo, e essa rica civilização africana prosperou por séculos, controlando uma grande extensão territorial. E em seu auge, Aksum controlava a atual Etiópia, Eritreia, Sudão, Iêmen Ocidental, sul da Arábia Saudita e partes da Somália. Embora amplamente esquecidos hoje em dia, referências a esse povo etíope podem ser vistas em obras seminais como a Bíblia, o Alcorão, a Ilíada de Homero e a Divina Comédia de Dante. Tal aclamação reflete o poder e a influência do Império Aksumita. Seu acesso a vastas rotas comerciais que ligavam o Império Romano ao Oriente Médio e à Índia fizeram de Aksum, sua capital, uma metrópole com uma população que chegava a 20 mil pessoas. A geografia local também contribuiu para sua ascensão. A cidade está localizada a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Seu clima, padrões de precipitação e solo fértil tornaram a área adequada para o pastoreio de gado e a agricultura. Além de seus monumentos elaborados e impressionantes, esse povo também desenvolveu sua própria escrita. A língua escrita etíope, conhecida como Ge'ez, tem origem em escritas semíticas antigas e não foi só usada para registros oficiais e inscrições, mas também se tornou a base da língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope. Algumas de suas lajes de pedra estão gravadas em 3 línguas: Ge'ez, Sabeia e grego. Mas, infelizmente, como acontece com muitas grandes civilizações, o poder de Aksum começou a se erodir no final do século VIII, em parte devido à ascensão dos muçulmanos árabes, que se tornaram a nova potência dominante na região. No entanto, mesmo com essas mudanças, a cidade de Aksum continua habitada até hoje, mantendo suas histórias e seu legado ainda vivos. Impressionantes edifícios, que um dia se assemelharam a palácios com torres majestosas, ainda guardam os vestígios de suas grandiosas estruturas de pedra. Cisternas de água e canais de irrigação se entrelaçam com as residências de 2 ou 3 andares que eram utilizadas pela elite de Aksum. As grandes edificações se apoiavam em uma base de granito escalonada, composta por blocos esculpidos, cujo acesso era proporcionado por escadarias monumentais, tipicamente formada por 7 degraus. A drenagem dos telhados era frequentemente feita através de gárgulas de pedra, elegantemente moldadas na forma de cabeças de leão. Em vez de argamassa, seus construtores utilizavam argila nas estruturas, criando um efeito decorativo único com a alternância de blocos salientes e rebaixados. Para garantir a estabilidade horizontal das paredes, portas, janelas, pisos e telhados, camadas de madeira eram inseridas entre as pedras, proporcionando um suporte estrutural adicional. A partir do final do século IV d.C., várias igrejas foram erguidas, refletindo a riqueza cultural e espiritual dessa civilização. Mas o que impressiona mesmo são as centenas de obeliscos e estelas antigas que estão espalhadas pelos campos nos arredores de Aksum. O maior desses monumentos, que hoje está tombado e quebrado em seções, foi esculpido com portas e janelas para imitar um prédio de 13 andares e já teve cerca de 30,5 metros de altura. Pesando mais de 570 toneladas, a grande estela, como é conhecida, foi talhada em um único bloco de rocha de granito, cortado de uma pedreira a 5 quilômetros de distância.
Com mais de 3 vezes a altura da maior das estátuas Moai da Ilha de Páscoa e quase 20 vezes mais pesado que o mais poderoso dos monólitos de Stonehenge, ele está entre as maiores esculturas monolíticas já criadas e transportadas no mundo. Você já tinha ouvido falar nesse obelisco antes? Somente as fundações desses monumentos estão cerca de 8,5 metros abaixo da superfície do campo de estelas. Engenheiros modernos que estudaram Axum têm encontrado bases e câmaras subterrâneas que indicam uma construção cuidadosa e bem planejada, provavelmente para sustentar esses obeliscos monumentais. Mas como eles fizeram isso? O terreno que separa a grande estela de Axum da pedreira onde foi esculpida é caracterizado por um percurso que apresenta uma topografia desafiadora, com colinas e vales. A área está situada nas terras altas da Etiópia, que se destacam justamente por seu relevo montanhoso. Não preciso nem dizer que aqui não há nenhuma inovação e as teorias levantadas para esse transporte são as mesmas que tentam justificar as grandes pedras movidas no Egito. E elas vão desde um número grande de pessoas mobilizadas e determinadas, puxando isso, talvez morro acima e morro abaixo, até rolar as pedras sobre blocos de madeira. Mas não existem registros diretos da mobilização dessa mão de obra para o transporte das pedras. Ainda que o contexto social de Axum sugira que tal mobilização era possível, isso seria uma enorme façanha. E as árvores que crescem nas terras altas, como eucaliptos e acácias, não possuem um tamanho ou a robustez ideais para suportar o peso de uma estela de 570 toneladas, que sabemos que seria obliterada pelo peso da própria pedra. Ou seja, não há registros históricos detalhados ou evidências diretas que expliquem exatamente como os axumitas conseguiram realizar essa impressionante façanha de engenharia. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, um dos obeliscos de Axum foi levado para a Itália em 1937, durante a ocupação italiana da Etiópia por Mussolini. Esse obelisco menor pesava cerca de 160 toneladas e tinha mais de 24 metros de altura. Ele transportou o obelisco como um troféu de guerra e símbolo de vitória, instalando-o em Roma, na Piazza de Porta Capena. O transporte do obelisco de Axum para a Itália em 1937 foi uma operação grandiosa e complexa. Para levar o obelisco, engenheiros italianos primeiro desmontaram cuidadosamente a estrutura em 3 partes. Portanto, o que era originalmente um único bloco de pedra foi dividido em várias seções para facilitar o transporte. As peças foram levadas por estradas até o porto de Massaua, na costa do Mar Vermelho. Isso envolveu um trabalho minucioso de engenharia. Cada seção foi cuidadosamente embalada e carregada em carretas especiais, projetadas para suportar o peso massivo das peças. O trajeto de Axum até o porto exigiu uma operação coordenada, envolvendo estradas preparadas para o peso e para a largura das cargas. Múltiplos veículos e equipamentos de transporte foram usados para manter as seções estáveis e evitar danos durante o transporte. O movimento das seções era feito de forma lenta e cuidadosa, levando semanas para completar a jornada até o porto. De lá, elas foram transportadas para a Itália em um navio de carga especialmente adaptado, chamado MV Adria. Ao chegar a Roma, a remontagem do obelisco também foi uma operação complexa e detalhada que levou cerca de 1 ano para ser concluída. O processo começou logo após a chegada das seções ao porto e envolveu o uso de guindastes e equipamentos modernos da época para reposicionar as peças e erguê-las com precisão. Como vocês podem ver,
Essa operação exigiu grande planejamento logístico e o uso de vários tipos diferentes de tecnologia e um trabalho meticuloso para garantir a integridade da estrutura. O obelisco de Axum foi devolvido à Etiópia em 2005, após décadas de negociações e pressão diplomática. E como vocês imaginam que foi o processo na volta? O transporte de volta para a Etiópia envolveu novamente a desmontagem cuidadosa, o uso de muita tecnologia moderna, como guindastes especiais, caminhões projetados para suportar cargas pesadas, além de 3 viagens usando aviões de carga Antonov An-124, uma das maiores aeronaves de transporte do mundo. Após a chegada, o obelisco foi restaurado e erguido novamente, marcando o retorno de um importante símbolo cultural. A remontagem só foi concluída em 2008 e envolveu engenheiros e arqueólogos, que usaram guindastes e, novamente, muita tecnologia moderna para garantir a integridade e a estabilidade do obelisco. A operação de devolução do obelisco de Axum custou cerca de 7,7 milhões de dólares. O alto custo reflete a complexidade da tarefa e o uso de tecnologia avançada para manusear o monumento histórico de 160 toneladas. Então agora, eu te faço novamente a mesma pergunta. Como os antigos fizeram isso sem desmontar a estrutura? Pense por si mesmo, porque essa não era a maior das estelas que existem nesse local. Foi a que deu para levar. É possível que esse enorme obelisco tenha caído há muito tempo devido a um terremoto. Essa região é historicamente sujeita à atividade sísmica, o que poderia ter contribuído para a queda da estrutura. Alguns acadêmicos acreditam que o obelisco tombou durante a sua construção, por algum erro de cálculo, mas o fato de que outras estruturas na região mostram evidências de danos relacionados a tremores parece explicar melhor a queda. Portanto, não há consenso sobre isso. O consenso é que essas enormes estelas foram erguidas como marcadores funerários, simbolizando o túmulo de um rei ou de um membro da nobreza. Portanto, o monumento não só servia como um memorial, mas também representava o status e o poder da pessoa enterrada abaixo. No entanto, parece que os nomes daqueles que os ergueram, ou seja, dos indivíduos enterrados abaixo, foram perdidos ou esquecidos ao longo dos séculos. Porque, curiosamente, não há um nome de ninguém e também não há ninguém enterrado abaixo. Embora eles contenham alguns elementos decorativos esculpidos, não há inscrições significativas que sejam claramente legíveis. Assim, a teoria mais aceita é baseada no contexto de que os obeliscos estão frequentemente associados a câmaras funerárias subterrâneas. Arqueólogos encontraram vestígios dos túmulos abaixo. O intrigante é somente o fato de que eles quase sempre estão vazios. Não foram encontrados os corpos diretamente associados a essas estruturas. Além do grande obelisco, Axum também é o lar de muitos outros monumentos impressionantes. O obelisco de 24 metros, por exemplo, é uma estrutura notável que, embora esteja em estado de ruína, ainda impressiona. Ele pesa aproximadamente 200 toneladas e apresenta características ornamentais semelhantes às do grande obelisco, incluindo portas e janelas, mas também não possui inscrições visíveis. Além da logística, eu não posso deixar de falar que é notável como esses monumentos foram perfeitamente esculpidos diretamente de rochas sólidas de granito. A precisão nos cortes, mais uma vez, desafiam as explicações convencionais. Que ferramentas e técnicas foram utilizadas aqui? E eu também não posso deixar de falar das tumbas reais de Axum, que são igualmente notáveis por sua construção em pedra e apresentam uma arquitetura
que reflete a sofisticação dessa civilização. A tumba do rei Caleb é um exemplo impressionante da engenharia desse povo. Trata-se de uma tumba subterrânea que foi construída com grandes blocos de granito e basalto, pesando de várias centenas de quilos até algumas toneladas. A precisão com que esses blocos eram cortados e encaixados sem argamassa é notável. As pedras foram cuidadosamente cortadas usando técnicas avançadas de encaixe de blocos e dispostas de forma precisa para criar uma câmara sólida e duradoura. Esse método de construção assegurava a estabilidade da estrutura e a proteção contra o desabamento. Além disso, há entradas bem projetadas e diversas passagens que mostram o detalhamento e o cuidado na elaboração dessas estruturas. A tumba do falso portal é mais uma estrutura fascinante e misteriosa. Embora não seja claro de quem exatamente era essa tumba, ela demonstra o alto nível de habilidade dos engenheiros e artesãos que a construíram. A construção foi feita com enormes blocos e colunas de granito de várias toneladas, cortados e encaixados com a mesma precisão e sem o uso de argamassa. Além disso, o portal esculpido na fachada dava a impressão de uma entrada real, mas era puramente simbólico, não era uma porta funcional. Por que será que eles fizeram isso? Essa era uma tumba verdadeiramente incomum. Veja esse detalhe. Curiosamente, ele é encontrado em vários locais do mundo. Eu não posso esquecer que já havia algo assim no Peru e na Bolívia, antes mesmo que a primeira viagem transatlântica documentada e amplamente aceita tenha sido a de Cristóvão Colombo em 1492. Curioso, não é mesmo? O que será que eles sabiam que nós ainda não sabemos? Só mais um detalhe para fechar o vídeo com chave de ouro. Estudos recentes sobre DNA antigo na América do Sul foram conduzidos por equipes multidisciplinares de cientistas, incluindo geneticistas e arqueólogos de instituições de pesquisas e universidades como Harvard e outras instituições internacionais de renome. Eles utilizaram técnicas de sequenciamento de DNA extraído de restos humanos antigos para traçar padrões migratórios e origens populacionais. Uma descoberta significativa foi a presença de traços genéticos que sugerem conexões com os povos da Oceania ou Sudeste Asiático, complicando as teorias tradicionais de migração via Estreito de Bering. Revelam como grupos antigos podem ter viajado por rotas inesperadas ou interagido de maneiras ainda muito pouco compreendidas. Mas eles indicam que a dispersão humana pode ter sido mais diversificada e complexa do que as rotas de migração únicas, tradicionalmente aceitas. E então, não se engane, porque os antigos estavam muito mais conectados do que nos ensinaram na escola. Eu fico por aqui e esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.